Hoje resolvi gravar um vídeo para apresentar para vocês uma nova modalidade de tratamento para disfunção erétil. É uma modalidade que vem ganhando repercussão e notoriedade ao redor do mundo. É a terapia de onda de choques de baixa intensidade. Eu irei explicar nesse vídeo quais são os aparelhos, o porquê que é muito promissor, a história da descoberta, para quem está indicado e muito mais. E para quem é novo aqui no canal, considere se inscrever para receber as notificações que os vídeos estão no ar. Não deixe de dar aquela curtida que ajuda bastante o nosso canal a se desenvolver e nos motiva demais a trazer novos vídeos todas as semanas. Primeiro, antes que você saia por aí pensando bobagens, o doutor não vai sair dando choques elétricos no seu pênis. São choques mecânicos. E a definição de choques mecânicos é a transferência de uma energia por um movimento, para outro objeto. Por exemplo, imaginem quando eu vou empurrar uma pessoa usando a força, a energia da contração muscular. E essa pessoa vai ser deslocada conforme for a intensidade da energia usada. Ou seja, se eu fizer mais força, ela vai mais longe, se eu fizer menos força, ela vai menos longe. E também essa energia, essa propagação de energia será proporcional à massa dessa pessoa, ao peso, ou seja, a resistência que ela vai fazer contra a minha energia. Se for uma pessoa mais pesada, eu terei que fazer mais força, ou seja, usar mais energia para deslocá-la. E se essa pessoa for mais leve, eu precisarei fazer menos energia. O choque mecânico, ele é propagado através de ondas. É muito fácil também de analisar. Imagine quando você joga uma pedrinha lá dentro de um lago e essa pedrinha cai na água e ela irá gerar uma série de ondas. Observem que quanto mais próximo da pedrinha, maior será a onda, e conforme as ondas vão se distanciando da pedrinha, essas ondas vão ficando mais fraquinhas, mais lineares, até que elas somem. E a propagação dos choques mecânicos do aparelho são realizadas de forma similar. Ou seja, quanto mais próximas do probe que está gerando energia, maiores serão as ondas e conforme vai se distanciando, essas ondas perdem a intensidade. Assim como a pedrinha, as ondas irão sendo propulsionadas através dos tecidos do corpo e essas ondas irão promovendo estímulos para ocorrerem as mudanças nesses tecidos. E como isso se encaixa nos casos de impotência sexual? É bem fácil de entender. Imaginem que os homens com o envelhecimento, as doenças crônicas, diabetes, colesterol, cigarro e sedentarismo, enfim, o próprio desgaste gerado ao longo da vida irá levar esses homens a desenvolverem entupimentos nas artérias cavernosas, as artérias que levam o sangue para o interior do pênis. E vocês lembrem que para o homem ter uma boa ereção, é necessário que os corpos cavernosos, que são duas hastes cilíndricas que nós temos ao longo de todo o pênis, esses corpos cavernosos precisam se encher de sangue. Foi aí que em 2010 um pesquisador chamado Vardy teve uma brilhante ideia. Ele havia ouvido falar de um pesquisador que havia testado a terapia de ondas de choque em pacientes que sofriam de doença coronariana, ou seja, tinham artérias que nutrem o coração entupidas. Ele percebeu que, usando a terapia de ondas de choque no miocárdio, havia um resultado muito surpreendente, havia ocorrido a neovascularização desse coração, formação de novos vasos sanguíneos. Então Vardy fez uma associação, olha, eu tenho doentes que têm um problema parecido, só que no pênis, por que não testar essas mesmas ondas de choque mecânico nos pacientes com disfunção erétil? E foi isso que ele fez. E foi assim então que surgiu
a primeira pesquisa usando ondas de choque em homens com impotência sexual, e foi o mesmo Vardy que liderou essas pesquisas. E, coincidentemente, eu fiquei muito surpreso e contente em descobrir que o equipamento que eu acabei de adquirir aqui para a clínica, o D1000 da Omnispec, foi o mesmo aparelho utilizado por Vardy nessa brilhante descoberta. E o que fez o Vardy? Vardy selecionou 20 homens que sofriam de disfunção erétil e usavam remédios para ereção, os inibidores da 5-fosfodiesterase, Viagra, Cialis e tal, e obtinham boa resposta com o uso desses remédios. Vardy aplicou o questionário IIEF, é um questionário internacional que trata de disfunção erétil e que é capaz de comparar as pessoas, os grupos, em relação à qualidade da sua ereção. E os pacientes de Vardy tinham notas de 5 a 19. Vardy também analisou a presença e a qualidade das ereções noturnas desses pacientes. Vardy, então, fez umas sessões de terapia de onda de choque nesses pacientes e o resultado foi surpreendente. Praticamente todos os pacientes apresentaram elevações nas suas notas do questionário IIEF. E essa melhoria ela foi mantida até o final da pesquisa, que durou 6 meses. Foi percebido também um aumento na duração e na rigidez das ereções desses homens. E ao final de 6 meses, metade desses pacientes não precisaram mais usar remédios para ereção. E o melhor disso tudo, não houve efeitos adversos importantes do tratamento, dores, mal-estar, cansaço, ou hematomas ou algo parecido. Após esse estudo inicial, diversos centros e pesquisadores passaram a adquirir equipamentos desse tipo e estudarem o método. E todos eles estão obtendo resultados muito animadores. Mas, como o método é novo, ainda temos muitas questões a serem elucidadas, como qual a quantidade de energia necessária durante o tratamento, as diferenças entre os equipamentos existentes hoje para essa função, quais os pacientes que se beneficiariam mais deste método. Mas de toda forma, é o primeiro tratamento a agir na origem do problema da disfunção erétil. Até então, os comprimidos, as injeções, as próteses, eram tratamentos que agiam na consequência, ou seja, tentavam melhorar o funcionamento de um vaso ruim ou de um corpo cavernoso ruim. Já a terapia de ondas de choque não, ela tem como principal atuação melhorar os vasos existentes, ou formar novos vasos, ou melhorar aquele corpo cavernoso que não está funcionando muito bem. Existem trabalhos que comentam que o benefício da terapia de ondas de choque vai muito além da disfunção erétil vasculogênica. Falam que também teria efeito na neurogênese. Do ponto de vista prático, isto traria um benefício enorme para aquelas pessoas que tiveram os nervos periprostáticos seccionados em cirurgias para câncer de próstata. Todos sabemos que essa cirurgia leva a um grande número de pacientes a ficarem impotentes. Mas isso ainda é algo prematuro que requer mais pesquisas e estudos. Existem outras indicações para a terapia de ondas de choque. Algumas já em curso, outras ainda em pesquisa. Por exemplo, ela já é utilizada em casos de dor pélvica crônica, disfunções sexuais femininas, dores articulares, tendinopatias e algumas outras doenças ortopédicas. O tratamento para disfunção erétil, ele dura em torno de 2 semanas a 2 meses. Isso irá depender do protocolo utilizado. E o protocolo irá depender do tipo de equipamento utilizado e a disponibilidade dos profissionais para a realização do método. Hoje, o custo desse tratamento ele é ainda um pouco salgado, mas provavelmente com o tempo os equipamentos irão barateando, as peças utilizadas também, e isso se tornará mais acessível. Hoje é setembro de 2023.
você irá encontrar aí clínicas oferecendo tratamento com valores que oscilam entre 6 mil a 12 mil reais. Uma última mensagem que eu gostaria de deixar no vídeo é que o método, apesar de promissor, ainda é um método novo. Os trabalhos mostram uma taxa média de melhora em torno de 60% e também que os casos de disfunção erétil leve a moderada tendem a ter melhores respostas. Lembrar também que a disfunção erétil é um problema multifatorial e que os aspectos psicológicos do sexo não serão tratados por esse método. E o mais importante, este tratamento deve ser realizado em conjunto com todas as outras medidas para se ter uma boa saúde sexual, como controlar a pressão, a glicemia, o colesterol, manter um ritmo de atividades físicas, controlar o peso corpóreo, cessar o tabagismo. Um grande abraço a todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.